Ao passar por uma cirurgia estética, Cristiane Viana foi surpreendida pelo diagnóstico de câncer de mama em estágio avançado. Os desdobramentos emocionais dessa notícia que ela jamais poderia imaginar receber e como ela conseguiu superar é o que você vai ver no programa Você é um Bom Motivo para Viver, que começa agora. Você é um bom motivo para viver e é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso programa, que hoje já começo, como você que já acompanha há bastante tempo, já sabe, com os meus parceiros e amigos queridos do nosso programa, Você é um bom motivo para viver. Seja bem-vindo, Dr. Lucas. Obrigado, Thalita, por mais esse convite. Uma honra te receber aqui. Guilherme Fenelon, nosso terapeuta ocupacional, cuidando sempre da gente aí com boas ideias, bons conhecimentos para compartilhar. Seja bem-vindo. Obrigado, Thalita. E já vou colocar a nossa convidada do programa de hoje na nossa conversa. Seja bem-vinda também. Houve uma insistência do Marcelo, meu esposo, em me dar de presente mexer nos seios para fazer uma mastectomia. Eu tinha sido operada de bariátrica, então estava com excesso de pele, fui tirar aquele excesso e ele me deu de presente, né, que eu não ia mexer no seio. E ele insistiu, eu aceitei esse presente e quando tirou o excesso de pele, viu que estava um nódulo lá. O médico, ele levou esse nódulo, né, para biópsia e quando deu 2 meses, a secretária dele me ligou e falou: doutor Marcelo precisa conversar com você. Ele falou: olha, o resultado da biópsia saiu, é um carcinoma do octal grau 3. Aí na hora eu falei: uai, o que é isso? É um câncer. Fiz a cirurgia, tirei alguns linfonodos e aí fez de novo, né, todo o processo de preservação, aquilo que são os cuidados médicos cirúrgicos que precisam. E quando eu recebi o diagnóstico, foi mais uma surpresa do que um pavor. E ao mesmo tempo, como vamos fazer e o que temos que fazer. Então, por quê? Porque o diagnóstico de câncer, até hoje, ele é como sinônimo de morte. Então, eu tinha 40 anos de idade, meus filhos ainda estavam novos. E aí, o que a gente vai fazer? E assim, e foi algo assim com que a gente teve a oportunidade de meus filhos me darem um apoio, meu esposo o tempo todo. Eu lembro que no período de 1 ano, eu voltei para o bloco cirúrgico umas 5 vezes. Põe expansor, tira expansor, vira expansor, põe, sabe? Aquele negócio. Fiz quimioterapia. Na minha primeira quimio, meu cabelo caiu todo, fiquei careca. Doutor Lucas, ela falou ali, destacou que mais do que um pavor foi uma surpresa. Tem diferença na forma da gente lidar com essas situações assim tão surpreendentes, como ela estava fazendo um procedimento estético, não tinha nada a ver com uma busca investigativa, porque estava sentindo alguma coisa. Como que a gente reage? Uma surpresa não tinha como deixar de ser, né? Você vai ali fazer uma coisa que era para ter... A gente sai dali esperando só resultado satisfatório, né? A gente não está ali preocupado com nada, né? Mandou ali para a biópsia, às vezes é uma coisa corriqueira, né? Você manda ali, às vezes tira uma coisa da cirurgia ali para a gente avaliar, né? E de repente vem com essa notícia surpreendente, né? Pelo jeito que ela contou ali, parece que ela lidou bem, né? Parece que ela lidou bem ali num primeiro momento, né? Não sei como é que ela ficou ali depois, né? Mas parece que ela evoluiu bem, né? Foi uma surpresa que é normal, né? Sem se apavorar, sem, meu Deus, vou morrer, né? Como ela falou ali, hoje o câncer, tem gente que não consegue falar essa palavra, né? A gente atende em consultório, a pessoa fala aquela palavra, né? Eu tive aquela palavra. Então tem gente que não consegue verbalizar. Né? De tão carregada que é a palavra, né? Ela é extremamente carregada de significado e de significado de morte, de sofrimento, de dor, né? Às vezes as pessoas acham que quando tem que estar com câncer, ela vai entrar em cuidado paliativo, né? Que ela só vai enrolar ali um pouquinho e vai morrer em breve. E muitas vezes não é assim, né? Muitos têm um desfecho favorável, né? Muitos cânceres a gente cura, né? Muitos têm cura.
né? Então ela, né, parece que ela se surpreendeu e não significou morte para ela, né? Assim, ela ficou, olha, eu vou ter que entrar num tratamento, né? Que já é uma visão mais saudável, muito mais saudável, né? Claro que tem que ter surpresa, isso é normal, né? Eu converso com os pacientes às vezes que eles acham que ser feliz é ter emoção positiva toda vez, né? Que ter saúde mental nada me abala, né? Saúde mental é você estar sincronizado com o ambiente, né? Então uma notícia dessa, ela pede surpresa, né? Ela pede que você se surpreenda, ela pede uma certa ansiedade normal, né? É uma resposta normal do organismo, perfeita. Se tiver dentro de lidar bem ali, problema nenhum. Ótimo. E Guilherme, do seu ponto de vista e do que ela já apresentou da história, o que você traz para a gente? É interessante a gente perceber que já era uma pessoa que já devia ter, que já tem, né, na verdade, um histórico, que já é um histórico de conquista. Ela acabou de falar, ela passou por uma cirurgia bariátrica. Então, ela já teve enfrentamento de obesidade, enfrentamento de ter perda de peso, enfrentamento de ter passado por isso tudo. E está ali naquela fase final, que é a fase de fazer uma cirurgia para tirar um excesso de pele, né, que é uma cirurgia estética. Né? Ela também é funcional, mas ela tem um componente estético. Então, assim, é o que o Dr. Lucas falou. Eu estou aqui para poder sair só com resultados positivos, né, resultados bons. E quando ela fala essa questão da surpresa, como o sentimento ele é muito amálgama, ele é muito misturado, é difícil você fazer uma separação, né? Você tem medo, você assusta, você tem uma surpresa com relação àquilo, mas é interessante você ver com uma pessoa que já tem uma maturidade, ela já tem ali um grau de maturidade para poder enfrentar enquanto um padrão de desafio. E sempre quando tem esse tipo de caso, Thalita, é muito importante a gente lembrar, câncer não é mais um diagnóstico de fatalidade, como já foi alguns anos atrás, e como que é sempre bom a gente lembrar a prevenção, né? Tanto nas mulheres, na questão de câncer de mama, nas questões do câncer de colo de útero, que são muito comuns, no homem, na questão do câncer de próstata, que são extremamente possíveis de serem descobertos precocemente. Quanto mais precoce for esse diagnóstico, mais é possível chance de sucesso com relação a esse tratamento. Achei excelente o que você falou, porque no caso dela, ela descobriu porque o marido insistiu muito, né, ali incentivando ela a realmente passar pelo processo estético ali, e por causa disso ela identificou, né, teve todo o diagnóstico e tal. Mas ela já estava com 40 anos, ou perto de 40 anos ali naquela época, e é muito importante que não só nós mulheres, mas os homens também façam os exames precocemente, regularmente, dentro das faixas etárias, né, e ter ali uma coisa, às vezes a pessoa também tem isso, às vezes ela só vai ao médico quando está chegando ali nos 40, quando está chegando aos 50, às vezes passou uma vida inteira, uma juventude inteira, ou então deixa para poder ir ao médico, mas também não se cuida na alimentação, não se cuida na atividade física. Então a gente tem esse olhar realmente, né? Eu achei interessante isso ali que ela compartilhou com a gente no início. Muito bom, esse cuidado a gente tem que ter. A gente fala isso muito, né? É muito importante a gente ter pelo menos uma pessoa que seja um profissional clínico que nos acompanhe e que tenha um pouco de conhecimento da sua própria história. Né? Se for possível, né? Dentro das possibilidades que a gente tem, que seja privado ou público, profissionais de referência que nos acompanham e essa periodicidade de fazer os exames. Eu faço, por exemplo, minha bateria de exame começa agora em janeiro. Eu acho que um mês bom que eu faço isso, porque é mais tranquilo, então a gente vai lá, agenda, faz os exames todos, as consultas todas, faz todos os preventivos, né? E como que isso é bom, porque a gente é pego menos de surpresa. Aquelas pequenas adaptações que você vai fazer, às vezes um colesterol alto, a pressão está um pouco desregulada, você tem uma possibilidade bem mais plausível, né? De você alcançar um resultado ali rapidamente. Isso. Vamos ver como que ela compartilha mais um pouquinho da história dela. Eu comecei a questionar e questionava essa questão emocional. A gente, como cristão, tomar remédio, ir no psicólogo, ir no psiquiatra. Vários paradigmas que precisavam ser quebrados na minha vida e eu não sabia. Então, mas eu comecei, além da doença do câncer, eu fiquei doente emocionalmente. Passei noites sem dormir, até o ponto que eu dei uma crise de pânico e de ansiedade. Eu saía na rua porque eu queria andar. Eu estava tão sufocada que nem tomar água eu conseguia engolir. Era uma coisa assim desesperadora. E eu lembro que uma desses dias, passando vários dias assim, não conseguindo dormir, esse desespero. Eu ia para a igreja, porque como eu trabalhava na igreja, tinha a chave. Eu lembro que eu ficava de um canto do outro, no altar, eu ajoelhava, Senhor, tira isso de mim. Senhor, arranca isso de mim. Senhor, pelo amor de Deus, o Senhor pode tirar como se o Senhor quiser. Tira de mim, o Senhor pode tirar com as mãos, tanto desespero. Eu ajoelhava, eu deitava, eu ficava de pé, tanto desespero.
que eu comecei a ter em relação a isso. Até que chegou um momento em que lá dentro da igreja mesmo, eu liguei para o meu oncologista, Dr. Marcos André. Falou, vem aqui que eu quero te atender agora, vou te encaixar no meio. E nesta hora o pastor da minha igreja tinha acabado de chegar lá, mas a esposa dele, eu falei, me leva. Aí eles ligaram, né, o Marcelo sempre ligando para mim, a gente sempre conversando. E eles me levaram lá e o Dr. Marcos André me atendeu. Ele virou para mim e falou assim, olha, eu vou te encaminhar para uma psiquiatra, e na época uma top de linha, muito boa. Me deu encaminhamento, mandou uma mensagem no celular dela, e depois, aí os amigos do Marcelo, como o Marcelo trabalhava como representante, ele tinha amigos, os amigos conseguiram que ela me atendesse. Ela me atendeu no mesmo dia. E ela me deu de presente, porque ela não cobrou nem mesmo a consulta dela, que era uma consulta cara. E quando ela chegou lá, que ela foi conversar comigo, ela virou para mim e falou assim, eu vou tirar o que você está sentindo com a mão. Uma oração que eu tinha feito na igreja, eu e meu Deus. E eu vi a mão de Deus ali. Falei, pai, o senhor está aqui nesse negócio. Porque aí o Espírito Santo falou, eu uso quem eu quero para tratar dos meus. A forma como eu faço é minha. Então, na hora ele deu aquilo, sabe? E quando ela falou isso, trouxe um alento para mim. E aí eu saí de lá com outra mentalidade. Assim, foi quebrado dentro de mim. E isso que foi quebrado foi algo que precisava ser quebrado. Eu fico numa alegria sem fim, eu tenho certeza que vocês também, porque é o propósito desse programa, né? É realmente desmistificar essa ideia, é tirar esse preconceito de que crente não tem problema emocional, não tem problema psiquiátrico, não precisa de ajuda. E Deus usa os psicólogos, Deus usa os psiquiatras, graças a Deus por isso. A gente fica numa alegria quando a gente vê, né? Porque é muito transformador quando ela passa ali, não só pela experiência, né, do diagnóstico da doença, do tratamento da doença, mas também ela contando ali que ela entendeu que ela precisava de cuidados emocionais. E ver num especialista essa sutileza, né, da manifestação do poder de Deus. O que você falou tudo, Thalita. Para a gente é uma alegria, né? Sempre isso, apesar disso já estar bem mais superado na igreja evangélica no Brasil hoje. Graças isso a já Deus. foi bem pior, né? Eu fiquei numa geração aí dos últimos 20 anos, né? De profissão, e isso era bem mais complicado há uma época atrás, onde você tinha ali uma percepção dentro da própria noção de um aspecto religioso, onde essas coisas não eram de Deus. Não, Deus é que tem que operar o milagre que você tem para poder te restabelecer emocionalmente, principalmente na nossa área de saúde mental e emocional, sabe? Mas hoje a gente tem isso muito superado, porque as pessoas perceberam que dentro de um ambiente onde existe uma espiritualidade saudável, pode ocorrer um adoecimento emocional e não tem nenhum problema com relação a isso. Você pode ter um ambiente que seja saudável e ter de recorrer a uma ajuda, um auxílio pontual ou emergencial num processo desse. Que bom ouvir esse testemunho, que bom ouvir uma pessoa que chegou lá e saiu tão satisfeita. E além disso, né, ela foi algo que foi confirmado, né, pelo próprio Deus, através de uma oração simples que ela fez. Poxa, eu estou no lugar certo, o Senhor me enviou para essa pessoa, para eu ser cuidada, para eu poder ser acolhida, né, muitas vezes medicada, para poder passar por esse processo, né, com essa ajuda. Ele cuida do detalhe, né? Então tem que ser algo que faça sentido com a gente. É por isso que eu sempre reforço aqui, eu gosto de falar isso muito, e eu posso falar porque eu não sou nem psiquiatra, nem psicólogo, nem terapeuta, então eu posso falar, não deu certo com o psiquiatra, procura outro. Não deu certo com um terapeuta, procura outro. Não deu certo com um psicólogo, procura outro. Não fala assim, eu não vou continuar me tratando porque aquele psiquiatra é muito ruim, porque aquele não me entende. Primeira coisa, Deus vai te entender. Então, se tem alguma coisa que você não está conseguindo, você está muito complexo para um especialista, se apresente para Deus. Mas o psiquiatra, o terapeuta, ele vai entender coisas que você não entende. Então, busque essa ajuda, aceite essa ajuda e não gostou, não deu certo. Uau. E outra coisa também, que agora eu vou precisar de vocês, especialistas. Tem uma diferença entre não gostar
Porque normalmente o não gostar é uma autossabotagem. Então você sabota o processo ali terapêutico, o cuidado ali psiquiátrico e tem que voltar tudo do zero com outra pessoa. Por quê? Porque você não consegue passar daquela linha. Então você volta no zero com aquele especialista e toda vez você mantém esse ciclo. Vamos dar uma dica também para o pessoal do que é não gostar e o que é não se adaptar. Porque não se adaptou, você procura outro. Agora, simplesmente não gosta. Tem um tanto de coisa que a gente adulto não gosta, mas a gente tem que fazer. Eu falo com as pessoas, às vezes, você vai cortar o seu cabelo, você não gosta, você não para de cortar cabelo. Verdade. Né? Você procura outro. Né? Eu não tenho esse problema, graças a Deus. Luciana arrasa no meu cabelo, já são muitos anos, mais de 15 anos. E tá tudo certo, né? A gente faz isso, né? Você tá com um carro com problema, você vai no mecânico, não gosta, você não para de arrumar o carro, né? Você vai em outro. E, às vezes, a pessoa começa a embirrar ali com o psiquiatra, né? Com o psicólogo, ou com outras especialidades também, né? Às vezes não foi bem atendido, né? Tem o não gostar de quem não foi bem atendido, né? Mas tem aquele não gostar, que é o que a pessoa tem que tomar muito cuidado, que fala, olha, eu queria ser atendido desse jeito, né? Às vezes eles querem padronizar a forma como a gente vai atender, né? Eles acham que tem que ser ali de uma determinada forma e às vezes, né? Tem a hora que a gente acorda, tem a hora que a gente dá uma confrontadinha, né? Então tem as nuances no atendimento, né? Que a gente vai trabalhando, né? A gente intervém na hora que a gente vê que a pessoa está pronta, né? Para pegar aquela intervenção. Mas, às vezes, a pessoa ela quer que seja de um jeito, ela quer que o remédio faça o efeito de um jeito, né? Ela quer um remédio que resolve tudo, né? Às vezes ela espera que a medicação vai resolver todos os problemas. Quando a gente começa a indicar ela para fazer outras coisas, não era a medicação já resolveu quase tudo, né? Então tem esses não gostar que a gente recomenda que as pessoas tenham cuidado, né? Porque às vezes o que o melhor que está sendo oferecido, né? Às vezes não é aquele que você vai gostar mais. Isso em tudo na vida, né? Às vezes até o cuidado de Deus as pessoas questionam, né? Às vezes está sendo super bem cuidada, super bem amparada, fala, mas eu não queria que fosse desse jeito, né? Eu não queria que fosse por doença. No caso dessa moça, né? Quem disse que o marido ter insistido não foi um mover de Deus, né? Quem falou que essa insistência dele foi só por estética, né? Quem falou que foi cuidado de Deus. Quem falou que foi coincidência? Isso. Vamos ver então os desdobramentos. Hoje eu já fiz, né, os tratamentos todos, até a medicação oral, já completei também, né, os 5 anos que eles falaram. Hoje eu só faço acompanhamento de 6 em 6 meses. E no meio desse tempo também, em 2019, eu descobri um câncer na tireoide. Falei, uai, mais um aí? Amém. Eu já estava mais preparada emocionalmente para aquilo. E fiz a cirurgia, tirei, faço acompanhamento também do câncer da tireoide. E nesse processo todo, o que eu acho lindo foi a oportunidade que Deus me deu, que portas foram abertas para poder falar com as pessoas, para dizer para as pessoas, não simplesmente que eu sou um milagre, mas que elas possam ter confiança e esperança que o nosso Deus, Ele está pronto para poder nos ajudar nos nossos processos, como Ele me ajudou, como Ele ajudou a minha família. É tão interessante, né? Você vê ali que quando a pessoa já se fortaleceu, ela recebe uma notícia, ela recebe uma outra situação, ela já está pronta ali para poder responder mais rápido aquilo, né? Sem dúvida nenhuma. Ela acabou de passar por um processo ali, que é um processo grave de enfrentamento, aquilo ali modificou todas as condições que ela tinha ao redor dela, e ela estava ali completamente pronta para poder fazer o enfrentamento. Não que isso é bem-vindo de forma alguma, mas quando ela tem essa nova notícia, aquela notícia nunca mais vai ser como a primeira notícia foi. Ela já chega de uma maneira completamente... Eu sei o que me espera. Né? Essa questão de ter uma consciência que foi ampliada, que foi dilatada pelo processo anterior, deixou ela com os músculos mais potentes, deixou ela muito mais capacitada em todos os aspectos da vida dela. E simplesmente ela disse, ok, então tá bom, eu vou enfrentar isso de novo, né? De uma outra maneira, já com muita mais agilidade para poder fazer isso, capacidade, criatividade para poder fazer isso. Um senso de propósito, né? Vou compartilhar isso com as pessoas, que eu sou um milagre e vamos embora. Isso aí. Vamos embora. Vamos ver qual que é a palavra, então, final que ela deixa pra gente. Hoje, a gente já viu que o câncer de mama, quanto mais você prevenir, você se cuidar, a chance de cura é muito grande.
E o conselho que eu dou é exatamente a pessoa pensar em você mesmo e se cuidar. E cuidar também da mente para aquelas pessoas que estão passando pelo processo de tratamento de cura. Eu falo de tratamento de cura porque a gente pode sim, hoje, pensar em uma cura. Aquilo que antes era sinônimo de morte, a gente precisa mudar essa fala, a gente precisa mudar essa mentalidade. Câncer hoje, se você detectar antecipadamente, você pode sim ter chance de cura. Então, você só vai ter chance de cura se você cuidar antes, né? O Senhor me curou. O Senhor me curou para ajudar a curar pessoas. O Senhor, Ele fez na minha vida para que eu pudesse fazer na vida do outro. O Senhor, Ele me mostrou caminhos para que eu pudesse mostrar o caminho que é Ele para os outros. Então, dificuldades a gente passa, fraqueza a gente passa, tristeza a gente passa e infelizmente nós vamos passar, porque a palavra de Deus diz isso, né? Quando passares, mas a certeza que a gente tem que quando a gente passar, é Ele que vai estar com a gente, ou do nosso lado ou carregando a gente, mas a gente tem certeza que Ele está com a gente. Então, eu sou o motivo de glorificar o nome do Senhor, de bendizer o nome do Senhor, de dizer, nós temos um Deus que cura meu corpo, porque me curou do câncer, como curou também maravilhosamente a minha alma, como tem me ajudado a cada vez me alimentar mais meu espírito. Então, graças a Deus, eu sou muito feliz pelo que o Senhor tem feito por mim e através de mim, que é o melhor ainda. Os olhos dela até brilham, né? Sim. É um senso realmente de propósito nas situações que encara. Eu vejo que é como se desse um fim para aquilo que está vivendo. É como se não fosse simplesmente se render a uma realidade, a um diagnóstico, a uma situação. E a gente entende que cada história é única. Nós já contamos muitas histórias aqui, cada história é única. Já contamos histórias de mulheres que enfrentaram o câncer, como a Luciana compartilhou aqui com a gente há algum tempo, né? Então, assim, são muitas histórias que a gente ouve, mas em todas elas a gente vê essa marca do carinho, do cuidado de Deus e da identidade, né? Cada história é única também com Deus. Thalita, tem uma beleza que eu vejo que ela é comum e praticamente em todas as histórias essa beleza ela acontece, ela se repete, ela tem muito a ver com o que a gente entende que é o ID. Quando nós somos alcançados, atravessados por esse evangelho, a consequência disso é anunciar. E todas as pessoas que passam por um processo, que é um processo de adoecimento, um processo que rompe a sua vida e que te assola em algum momento, quando a pessoa começa a lidar com isso e dar conta de lidar com todo esse processo, gera nela esse mesmo sentido. Eu anuncio a minha cura, eu anuncio o meu processo, eu anuncio o que Deus fez na minha vida. Isso é belo, é muito bonito a gente ver isso, né? Como é que ela vira e como você falou, os olhos delas brilham, né? E ela fala como que é bom testemunhar do que Deus fez na própria história dela. Mudou a história dela como um todo. Não uma história de ter resgatado ela do câncer, mas de mudado toda a perspectiva de vida dela, então, enquanto psiquismo, enquanto processo de alma, enquanto processo de cura e espiritualidade dela, né, que fica gigante, né, diante desse Deus maravilhoso que nós temos. E quando muda a dela, muda a nossa, que temos a oportunidade de ouvir, e certamente das pessoas que estão ao redor dela, né? Sim, vendo ela falar, me veio na cabeça que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, né? Então, o que faz diferença para a gente viver muitas vezes não é a vida sem aflições, mas é a nossa capacidade de manter o bom ânimo, de manter a boa esperança, de manter a boa fé, que foi o que ela mostrou ali, né? Ela trouxe uma tranquilidade na fala, né? Como se fosse assim, um evento adverso com o qual eu vou ter que lidar, né? Não como o evento que marcou e traumatizou a minha existência, né? Então, isso faz toda a diferença na nossa satisfação, no nosso bem-viver. E ela destacou duas questões, né? Duas garantias. Nós vamos ter aflições, mas não estamos sozinhos. Então, às vezes a gente se apega muito à aflição, à situação, né? E esquece de que não estamos passando isso sozinhos. Ah, Thalita, mas eu estou passando sozinho sim, na minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo me abandonou, ninguém... A garantia de que não vamos passar sozinhos é que ainda que os nossos pais nos abandonem, filho abandone, irmão abandone, não importa, ele não vai nos abandonar.
Essa garantia precisa ser, como ele falou lá da musculatura, precisa ser algo que fala assim, não, eu tenho um lugar para eu me fortalecer, há um lugar de força para mim, e esse lugar é em Deus, né? Sim, às vezes a gente está buscando no lugar errado e se sentindo abandonado porque a gente está olhando e esperando do lugar errado, né? E às vezes a gente saber o que esperar, saber para onde olhar, saber onde que a gente deposita a nossa esperança, isso faz muita diferença na vida, né? E é o que essas histórias de transformação, igual o Guilherme falou, todas trazem isso, né? Esse ajuste no olhar, né? Esse refinamento, falou, olha, eu estava olhando para cá, mas talvez eu tenha que levantar um pouco os olhos, né? Eu tenho que olhar um pouquinho mais para cima, né? E esperar e deixar de esperar tanto, né? Dos que estão à nossa volta, né? Nós temos que suportar, mas às vezes o nosso suporte tá vindo do alto e a gente não está percebendo. É só olhar para o lugar certo, né? Para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. Eu quero encerrar o programa de hoje dizendo para você que quando você ajusta a sua visão, quando você apura aí o seu olhar para o lugar certo, para a fonte certa de vida, para mim e para você, você não se abandona. Porque você tem a consciência de que, como ele não te abandonou, você também não pode se abandonar. Eu quero te inspirar neste dia que você está aqui, não por acaso assistindo esse programa, ainda que alguém tenha te abandonado, não se abandone. Cuide de você, cuide daquilo que compete a você no seu processo de cura. Se comprometa com a parte que te cabe. Thalita, mas está tão difícil. Vá arrastando, vá doendo, mas vai buscar a sua cura. Não abra mão disso, porque ele não desiste de você. E você também não pode desistir daquilo que ele não desiste. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, Lucas. Obrigada, Guilherme.